Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 14. Mateus 24, 14. Provavelmente quase todos conhecemos de cor este versículo, mas hoje vamos nos aprofundar um pouco mais no significado dele. O título dessa pregação parece ser até estranho para aquilo que nós vamos ler agora, mas no final da pregação vocês vão compreender. O título é Um Adventismo Não Adventista. Será que é possível, em algum momento da história da nossa igreja, nós, como indivíduos, não como a igreja num todo, pois as doutrinas estão fundamentadas na palavra de Deus, mas será que nós, como indivíduos, em algum momento podemos estar vivendo um adventismo, mas que verdadeiramente não está desejoso e nem buscando abreviar o advento de Cristo? Vamos pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia tentarmos compreender isso. Quando o assunto é muito importante, não que eu acho que eu pregue algum assunto não importante, eu sempre oro e peço que Deus me dê algum assunto importante para mim e para a igreja. Mas parece que às vezes Deus dá um assunto ainda mais importante para cada um de nós. E quando o assunto é muito importante, eu pouco falo as minhas palavras, mas eu gosto mais de ler. Porque aí eu não me contradigo, mas é a Escritura e o Espírito da Profecia falando a vocês e falando a mim. Enfim, em Mateus 24, versículo 14, a palavra de Deus nos diz o seguinte. Podemos fazer até um coral aqui. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém? Amém. Para nós, adventistas do sétimo dia, o que é o evangelho do reino, a qual deve ser pregado para todo mundo, em testemunho de todas as nações, para que então Jesus Cristo venha? As três mensagens angelicais. Vamos ler? Apocalipse, capítulo 14, a partir do versículo 6. Apocalipse 14, a partir do versículo 6. Dessa vez não vamos fazer um coral, porque são muitos versículos, eu vou ler rapidamente. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na sua fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ok. O evangelho do reino, o qual tem que ser pregado a todo mundo, para testemunho a todas as nações, são as três mensagens angelicais, as quais, a partir de
pouquinho antes de 1844 começaram a ser proclamadas, e de 1844 para cá estão sendo novamente proclamadas. Todavia, quando o Senhor derramar sobre o seu povo a chuva serôdia, mais uma vez, as 3 mensagens angelicais com poder serão pregadas, até que então se avolume um alto clamor, como nós vemos em Apocalipse capítulo 18. Isto é que fará com que Jesus venha à terra. Contudo, não sei quantos aqui conhecem a respeito de 1888, sobre a conferência em Minneapolis. Resumidamente, eu vou dar introdução a este assunto. Se eu não me engano, em 1881, se eu estiver errado é um ano a menos, um ano a mais. Mas em 1881, o marido da senhora White veio a falecer. Desolada, porque algumas conversas ela só conseguia ter a respeito das coisas espirituais com seu marido. Agora ela temia os mesmos temores que o seu falecido marido, que não tivesse ninguém à altura para assumir a obra em Battle Creek e para continuar com zelo a obra de Deus. Mas um pouco antes do falecimento do seu marido, cerca de umas 2, 3 semanas, o Senhor, o Espírito Santo falou ao seu coração, dizendo que os pais descem ao pó, mas os filhos, tanto os naturais como os espirituais, eles dão continuidade à obra. Então a senhora White teve certeza de que Deus levantaria outros homens para continuar a obra a qual ela, Tiago e os primeiros pais da igreja iniciaram. Tiago veio a óbito, e então no ano seguinte, 1882, a senhora White ela foi acometida de uma grande enfermidade, e para ela ia falecer. Estava vendo uma campal da igreja. Naquele tempo se pregava nessas campais em grandes tendas. Ela, muito debilitada, não conseguia ficar assentada juntamente com os irmãos. Pediu para que colocasse o seu divã um pouco atrás do púlpito do pregador, para que ela pudesse escutar as mensagens. E ela teve a impressão que aquelas mensagens poderiam trazer saúde espiritual e até mesmo saúde física para ela, se assim fosse da vontade do Senhor. Dito e feito, ou pensado e realizado. As mensagens começaram a produzir algo diferente no coração da senhora White, até que ela pediu que levassem ela um pouco mais para frente, para próximo do púlpito, para que ela pudesse dizer algumas palavras para os que estavam ali assentados. No começo, ela teve uma certa dificuldade, mas ao se esforçar e tentar falar algumas coisas espirituais para o povo que estava escutando, então a sua face, que estava pálida e que a sombra da morte parecia que estava descendo sobre ela, começou a mudar, se tornou rubra. Ela se levantou e começou a falar agora com muito poder, e alguns até exclamavam: estamos vendo um milagre diante de nós, Deus está devolvendo a força para a senhora White. Até porque o Senhor havia colocado no seu coração que ela tinha que dar prosseguimento na obra a qual começara, mesmo sem o seu marido. Nessa conferência, a senhora White, ela disse que depois de suas pregações, ela se assentou agora na frente, bem próximo ao púlpito. E um jovem começou a pregar. E quando esse jovem começou a pregar, ela exclamava: amém e amém. Porque aquilo que somente com seu marido ela conseguia conversar a respeito das coisas espirituais, esse jovem estava agora proclamando para toda a congregação. Aquilo qual seu marido, um pouco antes de vir a óbito, disse: nós temos que sair de Battle Creek e ir para um lugar mais reservado, a fim de que você escreva essas coisas, porque a igreja ela precisa receber essa mensagem. No ano seguinte, alguém, mesmo antes da senhora White iniciar os seus escritos a respeito deste assunto, estava proclamando para toda aquela congregação. Logo esse jovem se uniu a outro, e esses 2 jovens pastores, Alonso T. Jones e Elliot Wagoner, estavam pregando a mensagem da justificação pela fé. O que o Espírito da Profecia nos diz sobre essa mensagem de justificação pela fé,
a qual Jones e Waggoner estavam pregando a partir de 1888. De 1882, passaram-se alguns anos, até que chegasse a dita conferência de Minneapolis, quando esses dois jovens pastores, agora com poder, diante da liderança, mais precisamente diante dos pastores da igreja, deveriam apresentar essa mensagem da justificação pela fé. Foi nesse mesmo período, ou um pouquinho depois também de 1888, que o Espírito da Profecia nos diz que o Senhor, em sua grande misericórdia, enviou a mais preciosa mensagem ao seu povo através dos pastores Waggoner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no fiador. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo, a qual se manifesta na obediência de todos os mandamentos de Deus. Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos, em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom da sua justiça ao impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com um alto clamor e regada com o derramamento de seu Espírito Santo em grande medida. Testemunho para Ministros, página 91 e 92. A senhora White, inspirada pelo Espírito Santo, dizia que a mensagem que Deus entregou ao Waggoner e Jones era a melhor, principal, a mais importante mensagem que até então Deus tinha dado para o seu povo. E por quê? Penso que o irmão A.T. Jones devia participar das nossas grandes reuniões campais e conceder ao nosso povo e também aos de fora o precioso tema de fé e da justiça de Cristo. Há um dilúvio de luz nesse tema. Materiais de 1888. Uma mensagem especial, a mais preciosa mensagem para ser dada ao mundo, para preparar um povo para permanecer no dia de Deus, os incomparáveis encantos de Cristo. Materiais de 1888. Em sua grande misericórdia, o Senhor enviou uma preciosa mensagem a seu povo por meio dos pastores Waggoner e Jones, dos quais, isso aqui é tremendo, dos quais ostentou algo que a nenhum outro pastor havia dito que possuísse: as credenciais dos céus. Testemunhos para Ministro, página 91. As credenciais do céu foram entregues virtualmente para Waggoner e Jones. Isso ela escreveu de maneira mais referente a 1888, naquela grande conferência, quando haviam vários pastores em Minneapolis, mas Jones e o Waggoner, eles possuíam virtualmente as credenciais dos céus. Eles tinham de Deus o poder e a autoridade para pregar uma mensagem a qual falaria ao coração dos pastores. E os pastores deviam aceitar esta mensagem, a qual era, de acordo com o Espírito Santo, pela voz ou pela pena de Ellen White, a mais preciosa mensagem até então dada para a igreja adventista. Era, em realidade, a mensagem do terceiro anjo. Em resumo, estão as três mensagens angelicais e a terceira mensagem angelical. Mas a mensagem da justificação pela fé, a qual Waggoner e Jones estava pregando, como ela disse, ou como ela vai dizer, era a terceira mensagem angelical explanada. Diz o seguinte: o grande fim e propósito do verdadeiro santuário, isso são palavras de Alonso T. Jones. O grande fim e propósito do verdadeiro santuário sacerdotal e ministério
era que Deus morasse nos corações do povo. Agora, qual era o grande fim e propósito do morar nos corações do povo? Esta é a mensagem da justificação pela fé. A resposta é perfeição. A perfeição moral e espiritual do adorador. A partir dessas declarações inspiradas, ele está falando de Hebreus, capítulo 6, versículo 11, se eu não me engano. A partir dessas declarações inspiradas, é inquestionável que a perfeição do adorador é precisamente o que oferece e o que provê o sacerdote e ministério de Cristo. Isso está no livro de A.T. Jones, O Caminho Consagrado à Perfeição Cristã. A senhora White, na conferência de 1888 em Minneapolis, ela levantou a bandeira de Deus para defender a mensagem que o Waggoner e Jones estavam trazendo aos pastores, que era a mensagem da justificação pela fé. A mensagem da justificação pela fé que o Waggoner e Jones pregavam era esta: Jesus, em seu sangue, faz expiação por nossos pecados e nos torna limpos e aceitáveis diante do Pai. E em seu sangue, em seu ministério sacerdotal, ele faz expiação não somente no santuário celestial, mas no santuário humano, para que o homem chegue à perfeição moral. Quase em uníssono, todos os pastores rejeitaram a mensagem. Tirando Ellen White, tirando o pastor Haswell, tirando mais alguns outros pouquíssimos homens, ninguém aceitou a mensagem da justificação pela fé. Em materiais de 1888, nós não temos pela Casa Publicadora Brasileira, mas quem lê e entende em inglês pode procurar nos centros de pesquisa White, em inglês, materiais sobre 1888. Aqui no Brasil nós temos uma publicadora, se eu não me engano, IAGE, que tem os 2 volumes do Espírito de Profecia dos materiais de 1888. Ou você pode ir na internet e procurar muita coisa, ou então você pode ir no Testemunhos para Ministros, que não tem tudo, mas existe muita coisa do que aconteceu nessa conferência de Minneapolis. A senhora White nos diz que saíam os pastores dos dias de conferência, das pregações, e iam para os seus lugares, para as suas casas, ou onde eles estavam hospedados. E Deus dava durante a noite visões para a senhora White, mostrando quais eram as conversas desses pastores. E eles ridicularizavam, mofavam, zombavam, tanto de A.T. Jones, como de Waggoner e da própria senhora White, desacreditaram que era o Espírito Santo que estava compelindo a ela a defender essa mensagem e a acusaram de que ela estava sendo, agora depois de idosa, influenciada por estes 2 pastores. Foram várias pregações e vários dias. O relato que você encontra, que eu encontro, que nós encontramos, tanto em Testemunhos para Ministros, como em materiais de 1888, é que o Espírito Santo, as primeiras gotas, isso quem já teve acesso a esse material tem certeza absoluta do que eu estou falando, se encontra nele. As primeiras gotas da chuva serôdia, por conta dessa mensagem, elas estavam caindo naquela congregação, elas estavam caindo naquela conferência, e os homens, os quais foram designados por Deus para estarem à frente da obra, estavam resistindo à mensagem, a qual traria o poder, que faria com que a igreja pregasse a mensagem do advento a todo o mundo, tal como no dia do Pentecostes, para que viesse Jesus. E essa mensagem foi rejeitada. Então a senhora White se levantou no último dia de conferência e diz o seguinte: não tem mais o porquê nós continuarmos a pregar tal mensagem, porque só estamos afastando o Espírito de nós. Se os líderes não querem aceitar, então nós iremos aos leigos. E assim eles o fizeram.
Em 1889, agora eles estavam pregando às igrejas. A senhora White, Jones, Waggoner, Haskell e mais alguns outros pastores que aceitaram essa mensagem como sendo a grande mensagem do terceiro anjo. Em um colégio as aulas foram interrompidas porque os alunos não queriam estudar, eles queriam ouvir a palavra de Deus. E é nos dito em materiais de 1888 que houve uma conversão generalizada entre os jovens. E que sem haver algum apelo, eles vinham até a frente e pediam perdão e desculpas àqueles aos quais eles haviam ofendido, porque sentiam que o Senhor não podia estar com eles enquanto houvesse pecado, homicídio, depravação e muitas outras coisas em seus corações. A senhora White nos diz que os testemunhos os quais não poderiam ser apresentados diante de todos, eles eram resolvidos à parte, e houve um grande reavivamento naquele colégio. No mesmo ano, eles foram fazer agora uma conferência muito próxima de um grande hospital adventista que existia na região. E ali alguns dos doentes, sabendo que estava havendo a conferência, eles vinham dos seus leitos para ouvir a palavra de Deus. É-nos dito em materiais de 1888 que nenhuma pregação, nenhuma falou sobre saúde, somente sobre o tema de justificação pela fé. A mensagem que foi dada é que os doentes que ali estavam, alguns adventistas e outros não adventistas, quando ouviram a mensagem de Cristo crucificado, Cristo nosso Salvador e Cristo nosso poder para nos fazer perfeitos moralmente, tal como Ele era perfeito quando andou aqui na terra, essa mensagem levou todos ao arrependimento. E arrependendo-se tal como o aleijado, o qual fora colocado diante de Jesus, abrindo-se o teto pelos seus amigos, que precisava primeiramente do perdão e do consolo espiritual, para que então se gerasse fé nele, a fim dele crer que o Filho do Homem tinha poder para restaurar a sua saúde física. Assim aconteceu com cerca de 30 desses doentes, das mais variadas doenças que assistiram a essas palestras. Não se falou sobre saúde, mas após entenderem que eles necessitavam de Jesus, após verem verdadeiramente o Filho do Homem levantado na cruz, compreenderem o amor de Cristo por eles, e o plano da salvação e a expiação de Jesus no santuário celestial, eles sentiam que agora o Deus que estava dando nova vida espiritual para eles, poderia também dar novas energias físicas. E assim foi com mais de 30 pessoas. E se seguiu esse reavivamento por muitos locais. Nessa mesma conferência, a senhora White, ela descreve, em materiais de 1888, que havia momentos que era como se um maremoto de glória viesse sobre eles. Ela diz que ela sentia como que o Espírito, tal como no dia de Pentecostes, ia ser derramado sobre a igreja. Todavia, separaram-os. Enviaram a senhora White para a Austrália, enviaram o Waggoner para um outro local, deixaram o Jones por aí, porque não queriam aceitar a mensagem a qual Deus estava trazendo para que a chuva serôdia fosse derramada, o evangelho fosse pregado e Jesus viesse. Irmãos, Salomão diz que debaixo do céu não há novidade. O que aconteceu no passado acontece no presente. Paulo nos diz que o que aconteceu com os israelitas no deserto foi só uma sombra, ou um tipo daquilo que haveria que acontecer com o povo de Deus se eles estivessem vivendo quando? Nos últimos dias. Isso teve uma aplicação para os discípulos no tempo de Paulo, mas a aplicação mais plena é para você e eu que vivemos exatamente nos últimos dias. O que foi e volta a ser. Assim como o povo no passado foi rebelde, no tempo dos discípulos também acabou se rebelando, e nos nossos dias, o que diz Apocalipse capítulo 3, na carta à igreja em Laodiceia? Porque dizes, não verbalmente, eu nunca vi nenhum adventista falando assim, eu sou rico e abastado, eu não tenho falta de nada.
Mas dizes aonde? É no seu coração. Eu sou rico e abastado, e de nada eu tenho falta. Mas você não sabe, Jesus está sendo o mais claro possível, você não consegue compreender que na verdade, aos meus olhos, de acordo com as verdades as quais você recebeu, e de acordo com a missão a qual eu ortoguei para vocês, para proclamar uma mensagem, o qual nunca antes foi proclamada no mundo, você não consegue compreender que você é miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, o que aconteceu no passado acontece no presente. E os líderes que rejeitaram essa poderosa mensagem, eles não conseguiam entender que eles estavam nessas condições espirituais, porque o orgulho, a presunção e outras características ruins da carne pecaminosa do ser humano estavam se avultando diante deles. Satanás estava tentando para que, assim como os líderes não aceitaram Jesus como Messias quando ele veio à terra, os líderes mais antigos não aceitassem os jovens, Jones e Wagner, com a mensagem que tinha as credenciais da onde? Dos céus. E o poder que poderia levar a mensagem por todo mundo foi rejeitado. Eis que nós estamos aqui, depois de mais de 100 anos, vivendo o mesmo drama. Existe em espanhol alguns livros de Wagner e Jones, mas em português também conseguimos. O principal dos livros se chama Lições da Fé, ou Lecciones de la Fé em espanhol. Mas é fácil, depois que 5 minutos você está lendo em espanhol, você compreende tudo. Você pode baixar esse livro, tem vários sites na internet. Leiam qual é a mensagem da justificação pela fé. Leiam o que eles dizem e depois como os bereanos vão, não sei que palavra usar, até o espírito de profecia, e agora comprove para ver se verdadeiramente bate o que eles disseram com o que a irmã White disse a respeito do que é justificação pela fé. Paulo, ele falava aos Tessalonicenses, alguns escutaram, mas outros deram ouvidos a quem? Aos que eles achavam que tinham verdadeiramente os oráculos da verdade em seu coração e sua mente, e eles acabaram rejeitando a Paulo. Então ele desceu para a Bereia. Ele disse que os bereanos foram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles examinavam as Escrituras. Eu não estou falando contra líder, e nem contra leigo. Eu estou falando contra o homem, porque o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. Se vocês hoje ouvirem as minhas palavras e não forem atrás verdadeiramente do que significa justificação pela fé e qual foi a mensagem de 1888, se amanhã ou depois vier alguém com uma outra mensagem, vocês vão estar como canas ao vento. Esse falou bem. Ah, mas esse aqui falou melhor. Ah, mas esse aqui é pastor. Ah, mas esse é PhD. Satanás, ele se ira em Apocalipse 12, 17, contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? O testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia, de acordo com Apocalipse 19, 20. Se eu estiver errado, alguém me corrija. Os que guardam e têm. Não são os que sentam, como dizia Ezequiel, diante dos pregadores e os escutam e voltam para casa vazios. Mas são os que vão à palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, e vão ao Espírito de profecia, e tentam mergulhar o mais profundo possível na verdade, a fim de receberem de Deus mesmo a orientação, porque está escrito na palavra de Deus que ninguém vos ensinará, mas eu mesmo vos ensinarei. Porque quando vier o Espírito da verdade, ele convencerá o mundo de toda a verdade. O Espírito da verdade tem a verdade para você e a verdade para mim, toda a verdade, não um pouco dela.
E você e eu não vamos poder verdadeiramente ver Jesus voltar e nem vamos poder fazer a obra a qual Jesus espera que nós façamos se nós não conhecemos a verdade. Ninguém vai receber a chuva serôdia se não tiver profundo e alicerçado conhecimento da verdade de Deus. Se você não tivesse uma carta de moto e alguém te entregasse uma Kawasaki Ninja, o que você faria com isso? Você espatifaria, provavelmente morreria e mataria outros. É isso que Deus faria com a igreja se Ele entregasse a chuva serôdia para aqueles que não conhecem e nem querem conhecer a verdade. Ele estaria dando uma arma de aniquilação nuclear para a sua igreja. E ele traria imenso vitupério e opróbrio para o seu próprio nome. O Espírito da Profecia diz que a perfeição moral do povo de Deus está relacionada com a honra do próprio Deus e do próprio Jesus Cristo. Muito mais do que pregar que o sábado é o dia de repouso. Os adventistas do sétimo dia foram chamados para vindicar o caráter de Deus. Irmãos, entendam isso e busquem na Bíblia e no Espírito de Profecia. Eu vou fazer uma pergunta e vai ficar mais fácil de nós entendermos. Se em alguns dias ou meses ou até anos nós conseguíssemos, pelos púlpitos, pela televisão, pela rádio, pregar as 3 mensagens angelicais para o mundo inteiro e distribuir para todas as pessoas do mundo exemplares completos de O Grande Conflito, e nós tivéssemos certeza absoluta que todos os habitantes da terra ouviram, assistiram e leram, Jesus voltaria? Sim e não. Por que sim e não? Vamos aos textos. Vamos deixar para dar resposta no final da pregação. A mensagem de Wagner Jones sobre justificação pela fé é que Jesus nos lava dos pecados e Ele nos dá poder para vencermos todo e qualquer pecado e alcançarmos a perfeição moral. Eles foram virtualmente apedrejados em 1888 pela liderança ao apresentar essa mensagem. Hoje em dia, quando se fala de perfeição moral, o que acontece? O que a senhora White falou? Ela concorda com a Wagner Jones? Era essa a mensagem mesmo que ela estava defendendo? Ela diz: Deus somente aceitará os que estão decididos a ter um alvo elevado. Coloca cada agente humano sob a obrigação de fazer o melhor. E de todos é requerido perfeição moral. Parábolas de Jesus, página 174. Nosso Salvador não requer impossibilidades de pessoa alguma. Ele não espera de seus discípulos coisa alguma para cuja realização não esteja disposto a conceder-lhes graça e força. Não os chamaria a ser perfeitos, caso não dispusesse de toda a perfeição e graça para conceder àqueles a quem conferisse tão alto e santo privilégio. Manuscritos 148. O Salvador mostrou por meio de sua humanidade consumada por uma vida de constante resistência ao mal, que, com a cooperação divina, podem os seres humanos alcançar nesta vida a perfeição de caráter. Essa é a certeza que Deus nos dá, de que também nós podemos alcançar a vitória completa. Atos dos Apóstolos, página 298. Isso não está em hebraico, não está em aramaico, não está em grego, isso aqui é inglês, linguagem viva, traduzido para o português. A senhora White foi clara, mas podemos dizer, mas espera aí, o que é então perfeição moral? E podemos trazer os nossos paradigmas e ideias para
unirem as palavras da senhora White e acharmos que deve ser tal coisa. Mas ela vai mais a fundo, ela explica o que é perfeição moral. Ele, Jesus, não consentia com o pecado, e nem por um pensamento ele cedia à tentação. O mesmo pode se dar conosco. Isso é perfeição moral. Ele veio para nos tornar participantes da sua natureza divina. Irmãos, o que é mais forte, a natureza do pecado ou a natureza divina? Deus esmagou a serpente. Ele disse, tudo é possível em mim. Vocês não podem fazer coisa alguma, mas em mim todas as coisas são possíveis, menos vencer o pecado. Quando foi que ele falou? O Espírito da profecia, o Espírito Santo, através da sua profeta, está dizendo, Jesus ele não condescendia com uma tentação, nem sequer por um pensamento ele pecava. O mesmo pode se dar conosco. Para onde eu vou correr? Para onde que eu vou fugir? Para falar, não é isso que ela está falando, é isso. Enquanto a Ele estivermos ligados pela fé, o pecado não vai mais ter domínio sobre nós. O Desejado de Todas as Nações, página 123. Você pode dizer que crê em Jesus quando sente que Jesus morreu por ti na cruel cruz do Calvário. Quantos sentem que Jesus morreu por você na cruel cruz do Calvário? Mas não é só isso, para crer realmente em Jesus. Ela continua. E quando você tem uma fé inteligente, a qual compreende que a sua morte torna possível que você deixe de pecar. Review and Herald, página 24/6/1888. Em qual data? Justamente na que o Waggoner e Jones estavam dizendo, o sangue de Cristo purifica, justifica, o sangue de Cristo dá poder para você e eu vencermos o quê? Todos os nossos pecados e defeitos de caráter. Os dois, ou os três, em uníssono estavam falando a mesma linguagem. Ainda mais um texto, esse aqui é extraordinário, meus irmãos. Mas pela obediência perfeita à lei, é o homem justificado. E unicamente por meio da fé em Cristo é possível que aconteça essa obediência. Pela fé em Jesus, você e eu podemos obedecer à lei. E não apenas a fé no sangue de Cristo. Tiago diz que a fé sem as obras é... E o que a senhora White está dizendo aqui? Pela obediência perfeita da lei é o homem justificado. Não justificado apenas por fé no sangue, mas justificado por fé que o sangue tem poder para fazer com que você e eu façamos as obras de Cristo. Mas vai mais além. Todo aquele, abrange todos os filhos dos homens, os que quiserem. Todo aquele que resiste à tentação, é claro, no poder do Espírito Santo. E em meio ao mal, copia o modelo dado na vida de Cristo. Esse, pela fé, no sacrifício expiatório de Cristo. Justificação pela fé. O que acontece? Todo aquele que pela fé obedece aos mandamentos, alcançará nesta vida um estado sem pecado no qual Adão viveu antes da sua transgressão. The Sign of the Times, 23/6/1902. Você e eu nessa vida não podemos ter a carne de Adão, porque nós nascemos em pecado e a nossa natureza é carnal e decaída. Qual é a natureza de Adão que nós podemos ter? Perfeição moral, é essa a natureza. Não ceder à tentação nem sequer por um pensamento. É isso que você e eu, como Adão, podemos ter no poder de Deus. Em Patriarcas e Profetas, qual foi a acusação de Satanás? Depois que o homem cai em pecado, lhe é impossível guardar a lei. Se eu falo que é impossível, eu estou concordando com quem? Mas se Deus diz que é possível, eu não anotei o texto, mas eu me lembro um pouquinho de cabeça. Diz o seguinte: não vos assenteis
na poltrona de Satanás, dizendo que é impossível, que não podeis deixar de pecar, que não há em vós poder para vencer, não há poder em vós, destituídos de Cristo, mas vós tem o privilégio de ter Cristo habitando constantemente em vossos corações, e Ele pode vencer o pecado em vós, quando com Ele colaborarem. Quem vence o pecado em nós? É Cristo. Irmãos, o tempo está passando, eu vou terminar, mas tenho algumas pouquinhas palavras, prestem atenção. Vamos à vida de Paulo. Paulo, após a sua conversão, o que ele mais queria era glorificar o seu Salvador. E o que ele dizia quando ele não conseguia? Aquilo que eu quero fazer, eu não. Mas aquilo que eu não quero, eu. Quem vai me livrar do quê? Do corpo dessa morte. O que tinha no corpo de Paulo? Tinha a lei do pecado que lutava o quê? Contra a lei do Espírito. Então Paulo se jogou no chão, esperneava como criança. Ai, não consigo deixar de pecar. Não. Mais para frente ele escreve: mas o que eu faço com minha carne? Virtualmente, espiritualmente eu a esmurro. E eu reduzo ela ao quê? A servidão. Carne do pecado, você vai me servir. E mais para frente, o que o apóstolo falou? Ai de mim, quem vai me livrar desse corpo que tem pecado, que tem morte? Não, mais para frente ele disse: agora já não sou mais. Quem é o eu? É a carne. Mas agora não é mais a carne que vive, mas quem vive? Se Cristo vive em mim, se Cristo é santo, se Cristo tem em seu coração a lei de Deus, Ele vive em você, como que você vai pecar? Irmãos, diz a palavra de Deus, em Gálatas, se eu não me engano, aquele que está sob o Espírito de Deus, esse não está debaixo da lei de Deus. Por que não? Porque o Espírito de Deus, diz Ezequiel, ele escreve as leis do Senhor num coração novo de carne, o qual ele coloca. E o que acontece com você e comigo, com o ser humano? Diz Ezequiel, nós passamos a ter nojo dos pecados que cometíamos anteriormente. Mas para que tudo isso? Por que precisamos ter caráter perfeito e vitória sobre o pecado? O que nós pregamos é que o caminho de Deus está onde? No santuário. E que Cristo está fazendo expiação no lugar santíssimo. E que vai chegar um momento que Ele vai levantar as mãos e dizer: está feito. E Ele tira as suas vestes de sumo sacerdote e põe suas vestes do quê? De vingança. E Ele sai do santuário. E Ele, de acordo com História da Redenção, páginas 413, ele fica no lugar depois, fora do santuário celestial. E Apocalipse diz que fumaça encheu aquele lugar. E quem entrou ali? Ninguém mais entrou. E quando Jesus estava no pátio de fora do santuário celestial, o que estava acontecendo na terra? Depois que ele não estava mais com veste de sacerdote, mas com veste de vingança, estavam caindo as pragas. Então, quando estiver caindo as pragas, Jesus está onde? Do lado de fora. E ninguém entra no santuário. Se ele não mais está vestido de sacerdote, e ele não entra mais para fazer intercessão, e ninguém entra ali, durante o período das pragas, o que você e eu, que estivermos salvos, estaremos fazendo quando nós caímos em transgressão? Diz o Espírito da Profecia, em História da Redenção, página 408, vi que naquele tempo terrível, o tempo das pragas, quando Jesus tiver terminado a sua obra de expiação, vi que os santos, ela não fala os ímpios, os santos vão ter que viver na presença de um Deus santo, o Pai, sem que haja entre eles um mediador, um intercessor. Irmãos, quantos creem aqui que matemática ela é correta? Ela é exata. Eu também creio. 2 mais 2 são 3 mais 3. Vamos à matemática espiritual. Pecador
movido pelo Espírito, arrependido. Mas mediador, intercedendo diante do Pai é igual o quê? Perdão, salvação. Pecador, com remorso, mas santuário sem intercessor, diante do Deus Todo-Poderoso que não pode ver pecado é igual? Morte. Morte. No tempo em que Jesus terminar a intercessão, aqueles que estiverem vivendo sobre a face da terra, eles estarão selados com o quê? Com a lei de Deus, com o Espírito de Deus, com o caráter de Jesus. Ele, Jesus, aguarda com fremente desejo a manifestação do seu caráter em sua igreja. Quando o seu caráter se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele vai vir para reclamá-los como seus. Parábola de Jesus, página 69. Existe um se. Quando Pedro disse, abreviem a volta de Jesus, ele não está brincando, meus irmãos. A igreja podia ter abreviado perto de 1888, mas eles não quiseram. Nós podemos abreviar se nós quisermos, ou então nós podemos aguardar até que Deus fale, não tem mais tempo. Porque Pedro ele também diz que um dia para Deus é como, e 1000 anos é como um dia. Vamos lá fazer uma continha de criação. Em quantos dias Deus criou o céu, a terra, o mar e todas as coisas? Em quantos dias ele descansou? Um dia, o sábado. 6 mais 1 é? No Espírito da Profecia, no Grande Conflito e em muitos outros livros, quantos anos a senhora White fala que Satanás vai estar solto fazendo as suas tramóias e tudo que ele quer nessa terra? 6.000 anos, então Satanás é preso em sua prisão virtual. E depois de 6.000 anos, quantos anos nós vamos passar no céu? Sério? 1 milênio. Nesse milênio Deus está trabalhando pelo homem? Não. Deus está o quê? Regozijando na obra da sua salvação. Eis que ele olhará para a obra da sua vida, do seu próprio sangue, e vai o quê? Regozijar. E nós, o que nós vamos estar fazendo? Pregando o evangelho para os ímpios? Nós vamos estar descansando. Irmãos, a semana milenar, ninguém sabe o dia e a hora, mas o conflito dura 6.000 anos e 1.000 anos de descanso. Então a nova cidade, a cidade santa desce, para que então o pecado seja exterminado. Assim como Deus criou em 6 dias e em 1 descansou, em 6 milênios ele acaba com o pecado. Diz o desejado de todas as nações, do pecado até Cristo quantos anos? 4.000 anos, e de Cristo até os nossos dias. Irmãos, nós estamos no limiar da nova Canaã. Por que Jesus não voltou? E eu prometo que eu estou terminando. Ele não voltou por causa de você, ele não voltou por causa de mim, ele não voltou porque em primeiros escritos, a senhora White diz o seguinte, Jesus olhou para a terra, os ventos estavam prestes a ser soltos, mas ele olhou para a igreja. Qual igreja? A sua igreja. E ele viu que a igreja não estava o quê? Preparada. Então ele correu para perto do Pai, porque o Pai já tinha enviado o anjo para dar ordem para os 4 anjos, falando, olha, solta os ventos. Ele corre agora até o Pai, mostra a sua mão e exclama 3 vezes, meu sangue, meu sangue, meu sangue. E o Pai então pede para o anjo parar, porque a igreja não estava pronta. É por isso que Jesus não voltou. É por você, é por mim, é porque nós não queremos que Ele volte. Entrega-te, eu tenho que me entregar. Irmãos, tem um céu nos esperando, tem um Deus nos aguardando de braços abertos, tem uma vida eterna, a qual diz histórias sobre os anjos, que os que foram redimidos após a redenção de todas as coisas, eles vão ocupar no céu um lugar, uma posição mais elevada do que os anjos que não caíram. É isso que te aguarda. E Jesus, ele está com o coração fremente, diz o Espírito de Profecia, esperando que você e eu representamos o seu caráter perfeitamente. Insista pelo Espírito Santo. A palavra diz que é para pedir, é para orar, é para buscar, é para insistir. O Espírito de Profecia fala em Eventos Finais, página 163. Deus quer que a gente importuna Ele pelo batismo do Espírito Santo.
Ela diz também, Deus quer que a gente lute com Ele, igual Jacó lutou no Jaboque, pelo batismo do Espírito Santo. Mas finalizando, o último texto, ela também diz, nenhum de nós jamais vai receber o selo de Deus, se no caráter tiver uma nódoa, ou uma mácula sequer. Cumpre-nos remediar todos os defeitos de caráter, purificar o templo da alma de toda a contaminação. Então, o Espírito Santo descerá sobre nós, assim como desceu sobre os discípulos no dia do Pentecostes. Eu apelo para você e para eu mesmo. Irmãos, corra muito atrás de Deus, porque na parábola das 10 virgens, quando ouve-se o clamor, aí vem o noivo, e toda a igreja, opa, chegou a hora, só as que estavam preparadas entraram, as que não estavam preparadas não entraram. E uma pergunta: terremotos, tsunamis, maremotos, fomes, guerras, Estados Unidos se unindo a Roma, isso faz a igreja inteira despertar? Não. Nós estamos o quê? Vendo isso e dormindo. Qual que é o único sinal que quando nós ouvirmos, todos a uma, vamos dizer, chegou a hora. O decreto dominical. Aí vem o noivo, não é nenhuma das virgens que diz. Aí vem o noivo, é o mundo que diz. Quando o decreto dominical sair, quem dos adventistas não estiver repleto do Espírito Santo, vai tentar comprar o azeite, mas não vai entrar. E por incrível que pareça, vai receber o azeite, mas não o de Deus. Porque em primeiros escritos diz que os que estavam atentos seguiram o Pai e a Jesus Cristo para o lugar santíssimo, onde está a lei, onde tem o caráter de Deus. Mas os adventistas que não entraram no lugar santíssimo, não creram na lei, não tiveram um caráter transformado à imagem de Deus, esses ficaram diante de um trono vazio. E quem se aproxima do trono? Satanás. E eles pedem, dai-nos o seu Espírito, ó Pai. E Satanás ergue sobre eles a mão e envia-lhes uma influência poderosa. Só não tinha amor. Eles pensavam que eles estavam cheios do Espírito Santo, quando eles estavam cheios de um poder para atrapalhar justamente aqueles que receberam o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Não seja essa a tua nem a minha realidade.